Muito bem, boa noite oficialmente. Para quem for ver depois, bom dia ou boa tarde ou boa madrugada, depende do horário que você for estudar. Mas a verdade é que hoje a gente está reunidos aqui para discutir um pouquinho do que foi pedido, a ressaca do Congresso Sociedade Mineira de Cardiologia. É uma aula sobre prescrição, treinamento aeróbio, treinamento resistido nas cardiopatias. Espero que vocês possam aproveitar. E dentro desse processo, antes de começar a apresentação em si, quero só mostrar algumas coisas para vocês aqui. Uma delas, que talvez você ainda não esteja familiarizado, né, e eu quero me aproveitar desse momento para poder te mostrar isso, é te mostrar de fato como é que funciona o grupo da Central, que já está com 3.901 pessoas. Então, só para que você que for assistir isso depois possa entender bem como é que isso aqui funciona, pessoal. Então, qual que é a ideia do grupo? A ideia é que você está querendo estudar, por exemplo, sei lá, você clicou aqui na lupa que vocês estão vendo aí agora, você coloca IC, insuficiência cardíaca, automaticamente já vai te mostrar o que tem de C nas mais diversas condições, olha lá, cidade, neuromodulação vagal e assim por diante, tudo que tiver HIT na IC, TMI na IC, e se você clicar, ele acaba te mostrando os artigos que estão logo acima do que a gente escreve. Então, entenda como é que o grupo funciona. Você quer estudar, por exemplo, TAV, implante transcatéter de válvula aórtica. Então, você coloca lá, vai aparecer o que a gente postou de TAV recentemente. Por exemplo, aqui, ó, tem um estudo que fala sobre a osteoporose, e risco de óbito pós-TAV, questões de fazer exercício, então assim, e assim vai por diante. Então, quando você procura um tema aqui, você acha de acordo com o que você quer, você bota DAC e assim por diante. Então, artigo importante para quem trabalha com reabilitação na DAC. Então, você vai achando, e só para entender essa dinâmica do grupo, pessoal, quando você vem aqui do lado, você clica em Files, por exemplo, você vai descobrir que você tem, assim, milhares de trabalhos, livros, capítulos que vão ficando aqui. Por que que é no Telegram? Porque armazena aqui, isso aqui não pega a memória do teu telefone. Ele fica aqui, quando você quiser clicar, é só baixar o artigo em si. Então, tudo que você quiser, você vai buscando e vai achando aqui nas mídias. Quando tem alguma aula de graça, a gente avisa aqui. Quando tem algum aviso, a gente avisa aqui. Então, sempre, tudo está aqui colocado. 991 artigos já estão aqui disponíveis para vocês. Então, fica a dica aí. Eu quis apresentar oficialmente a Central, que só faz crescer, mas como a gente está com 3.901, né, nossa meta agora é bater 4.000 pessoas, então fazendo essa energia aqui, essa corrente do bem. Bom, dito isso, vamos começar a aula em si. E esse é o slide oficial que foi apresentado lá. Então, aquela canja, para quem não pôde estar presente em Belo Horizonte, um evento diferenciado, foi mágico os dias lá, foi muito legal. Recomendo que vocês possam frequentar ano que vem. Mas nós vamos falar de reabilitação cardiovascular, exercício aeróbico, exercício resistido e trazer um pouco dessa dinâmica, dessa vivência para vocês. Vamos nessa. Como sempre, agradecer aos locais em que eu trabalho, eles são dinâmicos, eles mudam realmente, mas alguns estão comigo há muitos e muitos anos, e hoje a Central da Reabilitação também é encarada assim, a gente leva isso aqui muito a sério para fazer com que vocês possam receber o melhor a cada reunião, a cada evento que a gente faz. Vamos nessa. Se você quiser e estiver vendo esse vídeo depois, quando eu fiz esse print estava em 3.900, já aumentou mais uma pessoa. Como eu falei, é só você clicar aqui, você cai no grupo, então não tem segredo, isso vai ficar na gravação e vai para o YouTube. No caso desse aula aqui, vai para o YouTube no meu canal mesmo, Juliano Gardenck. Vamos nessa. Bom, quando eu falo de reabilitação, vamos deixar claro que não mudou muito, nem vai mudar tão fácil das frentes de batalha que a gente tem mais fortes, que tem evidência científica. Então, quando eu olho para cá, eu vejo claramente, ó, evidência forte de que o exercício cardiorrespiratório, e aqui interpretando isso do inglês como exercício aeróbio, exercício cíclico, grandes grupos musculares, tem altos níveis de evidência. E assim como tem altos níveis de evidência, o treinamento para fortalecimento, ou seja, o treinamento existido, né? O resto, quando você pensa em flexibilidade, ADM, já tem uma evidência mais limitada. E o restante ainda está em busca de uma certificação maior. Não é fácil, como todo mundo acredita, encontrar as evidências sólidas de que as coisas funcionam, mas é muito forte dizer que o treinamento cíclico, o treinamento aeróbio, o treinamento em esteira, bicicleta, de grandes grupos musculares, tem altos benefícios na cardiologia, a mesma coisa treinamento existido. Então, nós estamos jogando o jogo como ele tem que ser jogado. Essa aula vai ser muito útil porque ela coloca esses conceitos para vocês. Coisa importante, e assim, a gente já veio e voltou dessa aula muitas vezes, em várias situações, mas é importante que você entenda quando você vai fazer uma prescrição de exercício, e nesse caso do treinamento aeróbio, treinamento anaeróbio compensado, chame você como quiser, que tem que se considerar a intensidade. Não pode ser só leve,
não pode ser só alta intensidade, e a gente tem que buscar particularmente essa fase 2. A fase 2 é aquela fase em que você tem uma sobrecarga metabólica maior, recruta fibras de maior calibre, começa a beliscar as fibras de força, fibras brancas, fibras tipo 2, que geram sobrecarga metabólica, que você acompanha isso pelo aumento do lactato do hidrogênio. Essa sobrecarga vai ter que ser tamponada pelo tampão químico, pelo tampão ventilatório. Então vamos trazer uma coisa fácil para todo mundo entender aqui. Quando eu quero treinar alguém para trazer a maior parte dos benefícios da saúde, não é aqui na fase 1 que eu vou treinar. Não é muito leve, não pode ser fácil. O treinamento, para que ele faça efeito, ele tem que ter uma intensidade no mínimo moderada, ou seja, aquela em que a pessoa sinta que está fazendo exercício. Então, seja qual for o seu programa de reabilitação, tenha claro como norte que você tem que buscar essa fase 2 do esforço, a partir do primeiro limiar ventilatório, também chamado limiar anaeróbio, aonde a pessoa tem uma sobrecarga metabólica que demanda dela tampões químicos, tampões ventilatórios, eventualmente até os tampões renais atuando, para que ela possa suportar aquele esforço. Ou seja, na prática, ela não consegue conversar bem. Ela tem que ter uma fala entrecortada, ela consegue falar, mas não consegue cantar. É a melhor definição que vocês vão ver já já. Agora, se essa é a fase que faz bem, porque ela dá sobrecarga metabólica, ela também é chamada de moderada porque ela envolve recrutar maiores fibras, fazer mais esforço, fazer mais força. E o grande problema do cardiopata, pessoal, e não é só do cardiopata, até da gente, é que quando a gente começa num programa de exercício, se a gente começar logo na intensidade moderada, onde tem de ser para ter os benefícios, muitos pacientes, ao perceberem esse esforço, especialmente muitas pessoas que não têm uma memória muscular, memória articular para exercício, a propriocepção é muito ruim, elas vão se afastar, porque elas vão achar que aquele esforço é muito grande para quem não está acostumado a fazer. E a maior parte dos cardiopatas se tornou cardiopata porque nunca foi muito chegado no exercício. Então, eu estou falando isso para vocês porque entendam o seguinte: quando o seu paciente chega no seu programa de reabilitação, seja gentil com ele. O que é ser gentil? Comece numa fase 1. Deixe ele para praticar naquela bicicleta, naquele ergômetro, naquela esteira, seja o que for, mas seja gentil. Comece com um intervalo de tempo menor, uma intensidade menor e trace uma meta que vai variar mais ou menos, na minha experiência, em redor de 2 semanas, até vezes até 4 semanas, adaptando o paciente ao ergômetro, ao treinamento neuromuscular, ao treinamento resistido, porque eles não têm a noção biomecânica. E se você coloca uma intensidade moderada, altos graus de esforço logo de saída, a chance de uma microlesão muscular mais importante, mais dor tardia, uma resposta inflamatória que pode afastar seu paciente por uma tendinite qualquer. Então, a primeira mensagem para você fazer a sua prescrição adequada é: no começo seja gentil. Eu costumo dizer, sua meta é colocar o paciente acima do primeiro limiar ventilatório, aquele em que a fala está entrecortada, em que ele tem dificuldade para se comunicar tranquilamente. Se você está colocando ele assim, e você quiser colocar meia hora ele de uma vez assim, é muito volume, é muita coisa para quem não está acostumado. Então você começa, você vai fazer 10 minutos de bicicleta, por exemplo, faça 10 desses 10, faça 6 ou 7 em baixíssima intensidade, puxa lá 1 minuto para o primeiro limiar, volta ele para baixo, deixa ele se acostumando, amanhã ele volta na sua reabilitação, coloque ele em 2 minutos no primeiro limiar, aumente para 12, devagarzinho vá buscando 3, 4, 5, até que ele vá se acostumando com o moderado. Então, um dos maiores erros dos programas de reabilitação é querer colocar intensidade logo de saída, porque isso afasta o paciente. Tem que ter um poder de argumentação e convencimento muito grande para mantê-lo aderido. E ele nunca curtiu o exercício, por isso que ele virou cardiopata ou pneumopata. Então, nessa viagem, pessoal, entender, seja gentil, vá buscando, traçando metas, tentando chegar na fase 2, até que você, depois dessas primeiras 2 semanas, até no final da quarta semana, consiga manter o seu paciente já acima do primeiro limiar ventilatório, preferencialmente por seu serviço rodar tranquilo entre o primeiro e o segundo limiar. Embora existam estudos que mostram que a alta intensidade possa ser realizada, ela é muito bem realizada nos estudos científicos, em que você tem controle, em que você tem médico, desfibrilador, toda uma estrutura, baseando o projeto científico. Mas no cotidiano da maior parte das clínicas, saiba que o moderado tende a dar muito certo, o que não quer dizer fazer sempre a mesma coisa. Você pode aumentar a intensidade para perto do segundo limiar, abaixar para perto do primeiro,
pode baixar para baixo, acelerar aqui em cima, perto do segundo, não precisa ser sempre a mesma coisa, mas saiba que quando você coloca o paciente em alta intensidade, especialmente o paciente sintomático, consequentemente de maior risco, isso pode vir a ser um problema para você, nós vamos falar disso já já. Então entenda uma coisa, e aqui é legal dizer isso para todo mundo que está vendo essa aula. Se você coloca o paciente numa fase 1, que é uma fase leve, em que ele conseguiria fazer as coisas com toda facilidade, como você está assistindo essa aula aqui agora. Se você perceber que surge algum sintoma numa baixa intensidade de esforço, esse paciente é de alto risco. Agora, se você consegue fazer esse paciente fazer um esforço moderado e ele não sente nada, possivelmente esse paciente é um paciente de menor risco. Os sintomas conversam muito com a gente. Traduzindo isso na prática, quando o paciente se apresenta muito sintomático aos pequenos esforços, esse paciente demanda um acompanhamento muito próximo de você. Quando o paciente tolera esforços moderados, flertando com os intensos e continua sintomático, isso é um baita de um marcador de bom prognóstico para ele, tá certo? Então, dizer que a gente tem que estratificar risco, conversar com o cardiologista é muito importante, entender o processo fisiopatológico, ter uma boa noção fisiológica, não se pode ignorar o que é exercício. E volta e meia eu converso com os colegas nas mais diversas áreas de formação e percebo que as pessoas se lançam a falar de exercício e quando a gente vai discutir o tipo de fibra muscular, se é de resistência, se é de força, a pessoa ainda se embanana. Isso me deixa muito aflito. Como é que você quer falar de prescrição de treinamento neuromuscular se você ainda se embanana na neurofisiologia, na fisiologia da ativação da unidade motora, nos diferentes tipos de fibra, em como a gente vai fazer para treiná-los? Então, fica essa dica, reforçar a sua base fisiológica é muito importante. Agora, entendendo que você começa leve, vai buscar o moderado e tem mais ou menos um mês para chegar lá e manter seu paciente aderido, vamos falar de como são as estratégias para fazer isso. E eu tenho usado esse slide recentemente, até um slide que fala especificamente sobre câncer, mas que eu achei extremamente didático do ponto de vista de guia de atividade física para a população brasileira, publicado em 2021. Olha que definição elegante. Olha, o que é leve? Mínimo esforço físico, causa pequeno aumento da respiração e dos batimentos do seu coração. De 0 a 10, você fica entre 1 e 4. Você consegue respirar normal, conversa, até mesmo cantar. Leve é bom para você conquistar a pessoa. No dia que ela não está tão bem, pega leve com ela, como acontece na vida da gente. Tua meta é moderada, que vai te pedir mais esforço. Você respira mais rápido que o normal, aumenta os batimentos do seu coração. No 0 a 10, você vai fazer entre os 5 e 6. Você conversa com dificuldade e não consegue cantar. Achei isso uma descrição muito legal de como a gente deve buscar exercício para grandes populações, pensando em prevenção de eventos, né? E a alta intensidade, aquela que você faz um grande esforço, respira muito rápido, tá super taquicárdico, você está acima de 7 na tua percepção e você não consegue conversar. O ato de não conseguir conversar significa estar usando o seu tampão ventilatório ao máximo para tentar encontrar oxigênio, eliminar gás carbônico, eliminar calor, tamponar a sua acidose. Isso é o que a gente chama de vigoroso, consequentemente puxando o pH para um meio mais ácido, submetendo seu sistema a um estresse metabólico, mecânico muito maior. E quando a gente pensa em alta intensidade, aí que vem as lesões neuromusculares, aí que vem os eventos mais catastróficos do ponto de vista cardiológico, e isso, a limitação ventilatória nas pneumopatias. Então, eu não estou dizendo que o vigoroso não possa ser usado. Estou dizendo que ele gera maior sobrecarga. Se o motor do carro tiver super bom para suportar, ok. Agora, se você pegar um motor de um Fusquinha muito velho e botar ele com uma intensidade muito alta, a chance dele dar um problema é muito maior. Perfeito? Então a gente começa a entender isso. Bom, se eu vou trabalhar com reabilitação cardiovascular, vamos ter que entender o que aconteceu com esse cara. Tem 1.000 causas de doença cardiovascular, concorda? É claro que a mais comum é a região de obstrução coronariana, é a região isquêmica, eventualmente infartada, né? Essa obstrução pode ser resolvida rapidamente no hospital que tem um serviço de hemodinâmica, o paciente procura o serviço rápido, ele tem um infarto que vai ser rapidamente tratado, ou ele vai chegar num serviço secundário que vai ter que receber ali uma tenecplase, vai receber um RTPA, vai receber um trombolítico para tentar dissolver esse trombo, o efeito já não é o mesmo. Essa lesão isquêmica
pode chegar num evento final, que é uma isquemia, que é uma necrose, com uma onda Q pronunciada, como a gente vê aqui, um coração que potencialmente vai ficar com alguma sequela da insuficiência cardíaca. Lembrar que a doença arterial coronária, as causas isquêmicas, são as maiores causas de insuficiência cardíaca, e quando isso acontece, a estratificação é diferente. E você tem que lembrar do seguinte: mesmo que ele tenha tratado super bem esse infarto, super rápido, chegou no hospital em 10 minutos, em meia hora já tinha desobstruído, o eletro voltou ao normal, ele tratou normalmente essa placa aqui. Mas ele tem outras placas que estão acontecendo, então ele vai continuar sendo tratado depois. Lembra que a doença aterosclerótica nunca é isolada. Então a gente tem que lembrar do seguinte: nessas condições, quando acontece um evento e ele se tratou rápido, a doença está lá. As metas de LDL vão ser super baixas, controle de pressão, controle de frequência, treinamento físico vai ser muito importante para evitar a progressão dessas placas, mas lembrar que isso tem que estar acontecendo. Traduzindo isso, o paciente infartou, depois ele não consegue reduzir a circunferência abdominal, continua comendo mal, mesmo tomando as medicações, isso liga um alerta para a gente. E é natural que quando você tem uma placa que foi tratada e se implantou um stent, você resolveu este problema. Mas a gente sabe que até o tipo de implante, o tipo de stent, se ele foi colocado num serviço de referência, que tem uma imagem com boa resolução, senão você está sujeito a estenose, a uma série de eventos. Então, não é nada fácil lidar com o coronariano, que é a doença mais comum, quando eu me jogo a prescrever. O tempo não é seu aliado muitas vezes, porque você pega, por exemplo, um paciente que faz um enxerto de veia safena, a gente sabe que 10 anos depois ela vai perdendo um pouco da patência dela, se ele não corrigir o fator de risco, ela pode formar placas, então não quer dizer que ele tratou que está tudo bem. E a doença é progressiva e continua acontecendo nele. Então, tem que enfiar exercício nesse cara, tem que ter medicação otimizada nesse cara, sem dúvida nenhuma. E quando eu recebo um paciente no consultório, esse é um exemplo bem legal para dar pelo computador, porque é um exemplo de dia a dia. Então, o senhor X me procurou buscando orientação, qual o problema de exercício, que ele já estava na academia, bom cardiologista, encaminhou o paciente para a academia, e ele me falou o seguinte quando ele foi na minha consulta. Ele falou assim: olha, Juliano, quando estou lá na academia, eu boto a bicicleta na carga 2, começo a sentir um mal-estar, uma sensação no estômago que eu não gosto, né? Meu cardiologista falou que tá tudo bem, e ele seguiu o jogo, ele estava tomando as medicações, uma série de problemas familiares. De repente, eu falei, pô, já que está aqui agora, faz tempo que não faz um teste, mudaram suas medicações, olha o pedido. Com a finalidade de pressão de exercício em programa de reabilitação, ajustar a intensidade, ter a segurança para que o senhor X possa se manter, eu gostaria de ver um novo teste de esforço máximo, para que eu possa ver a máxima tolerância possível, tomando as medicações em uso. Porque eu quero ver o comportamento cronotrópico, o consumo de oxigênio, o comportamento da pressão do produto naquelas condições. Então, eu quero que, se caso o teste venha a ser positivo, e nós vamos falar disso já já, que foram conceitos que lá no Mineiro eu mudei, numa discussão após a minha apresentação, vocês vão ver aqui hoje o que não foi dado lá, né? Então, assim, caso de positividade no teste, que me fale a frequência, me imprima o eletro para que eu possa ver essa positividade. Isso é importante, essa interação, e saber com quem você está lidando, por quê? Porque você vai ter que saber identificar uma alteração isquêmica como um infra de segmento ST, vai discutir com o cardiologista em que momento isso aconteceu. Então, todos nós temos que ter o norte de que isso continua sendo muito importante. E quando ele faz um teste de esforço, especialmente o paciente potencialmente sintomático, paciente que vai encaminhado para a gente muitas vezes, porque é raro chegar ao preventivo, né, gente? Quem chega para a gente é o paciente grave, cheio de pepino, cheio de coisa. Então, nessa condição, o que a gente tem que pensar? Olha, quando ele faz teste de esforço, ele me mostra o limite. O que é o limite? Vocês vão ver que isso aqui está mudando até atualmente, mas vamos lá, olha, a capacidade limite é aquela que você vai fazer o exercício até que você vá perceber uma isquemia, uma arritmia ou algum sintoma. E aí você chamaria aquilo de limite. Não se pode continuar a partir dali. Se você não tiver sintoma nenhum, você vai levar o paciente ao máximo. Ele foi até o final, cansou e acabou. Se ele foi até o final e não teve sintoma, isso nos associa fortemente ao baixo risco. Nem sempre, mas normalmente o paciente menos sintomático é menos pior, como diria o outro. E aí você vai sempre treinar esse paciente na capacidade útil, em que ele consegue fazer exercício na ausência de sintomas. E quando eu falo sempre, esse sempre tem mudado com o passar do tempo. A gente está vendo cada vez mais que os pacientes, por exemplo, com angina refratária,
podem ser tratados e com exercício, mesmo mantendo sintomas. Nós vamos falar disso um pouquinho também hoje. Então, se você pega um exemplo do dia a dia da minha vida aqui, um paciente, aquele paciente da cartinha, quando ele foi fazer o teste, apareceu um cansaço desproporcional, um desconforto epigástrico, muito compatível com isquemia, com alterações de perfusão da parede inferior do coração, o que o leigo chama de dor na boca do estômago, aos 6 minutos com uma frequência de 100 batimentos. Então, a partir dali agora, eu tenho uma frequência de positividade, ou seja, ali para frente, eu estou colocando o paciente em maior risco. Vamos lembrar o seguinte: quando surge o sintoma e quando altera o eletro, o coração já estava isquêmico antes disso. Né? A alteração do eletro vem depois da isquemia estar acontecendo. Então, a gente sabe que aos 100 o negócio surgiu. Isso quer dizer que aos 90 e pouco já estava dando alguma coisa com ele. O que para a gente é até importante, porque para poder neovascularizar esse coração, treinar na isquemia é muito importante. Não acima desse limiar isquêmico, mas numa região próxima a ele, nós vamos falar um pouquinho sobre isso já já. Então, o teste de esforço bem feito me ajuda muito a ter um limite para saber aonde eu vou treinar meu paciente. Isso é fundamental. E quando eu tenho um exemplo desse, por exemplo, para mim é muito fácil. O que se preconiza em toda qualquer seara é você ter um paciente com 100 batimentos como teste positivo, teste com positividade, você pode trabalhar 10 batimentos abaixo disso, que você está seguro. Então, qualquer coisa que eu te perguntar, o professor Juliano falou, não é porque foi a diretriz da NASA, não, embora isso esteja lá, é para você entender que é uma prática muito comum da nossa prescrição nos coronarianos com teste positivo. Bom, dito isso, o que é mais comum, por exemplo, é usar os cálculos como frequência de reserva. Então, eu não recomendo que você use 220 menos a idade, essa fórmula já tem caído por terra há muito tempo atrás. É muito importante ter o comportamento cronotrópico do seu paciente no uso das medicações e esse número vai se perder no tempo. Mas se você tem um teste de esforço, você vai ter a máxima do teste, o repouso, uma porcentagem que você quer treinar e o repouso. E entendendo essa fórmula, praticando essa fórmula, usando as frequências de esforço, você começa a jogar um jogo bem jogado. Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Normalmente, daqui a pouco chega lá. Então, se eu quero prescrever exercício aqui, vocês vejam um exemplo de um paciente, 30 e poucos anos, é diabético grave, um infarto importante, parada cardiorrespiratória, em reabilitação em fase 1 estendida, né? E você veja, a meta de volume, a meta de exercício passa por 3 a 5 sessões por semana. Se você quiser fazer exercício vigoroso, próximo do segundo limiar ventilatório, você pode até fazer menos tempo, você pode ficar nos 150 minutos moderados, entender que o vigoroso, pessoal, aqui, não precisa ser acima do segundo limiar ventilatório, que a gente chamaria de treinamento intervalado, que ninguém consegue ficar lá o tempo todo em alta intensidade. Vigoroso já é mais perto do segundo limiar, mas sem ultrapassá-lo. Ou se você quiser trabalhar próximo do primeiro limiar, ao redor de 150 minutos por semana. 30 a 40 minutos por sessão, acima do primeiro, 10% abaixo do segundo limiar, costuma ser bastante interessante para a gente pensar no volume do treinamento, quando eu penso em treinamento cíclico, em treinamento aeróbio, deixar claro mais ou menos o caminho a ser trilhado. Então, Juliano, ele vai na minha academia, na minha clínica 2 vezes, ele tem que complementar isso no mínimo uma terceira vez. E a tua meta, se for fazer a distância, trabalhar moderado, próximo do primeiro limiar, e você tem que somar 150 minutos na semana. Quanto mais dividido isso for na semana, melhor. Tá certo? Agora, se você trabalhar numa intensidade maior perto de você na tua clínica, desde que você tenha feito aquela adaptação que eu mencionei, você pode trabalhar com 75 minutos. Então, fica essa reflexão em termos de periodicidade que você quer que seu paciente exercite, idealmente 3 sessões por semana, se tiver condições do paciente aderir bem, 5, 6, tudo bem, somando 150 minutos, está bem no jogo. Se você colocou em alta intensidade, 75 está bem no jogo. Então, só para a gente reforçar isso aqui, na minha prática, entre 30 e 40 minutos de aeróbio costuma dar super certo. E vamos lembrar que fisiologicamente o aeróbio nem é tão aeróbio, não deixa de ser aeróbio, mas é anaeróbio compensado, né? Lembra? Quando o paciente passa do primeiro limiar ventilatório, só para a gente entender esse conceito fisiológico, quando ele está aqui na fase 2, ele continua recrutando muito do seu aeróbio, suas mitocôndrias estão ótimas ali, mas ele começou a beliscar as fibras de esforço e ele entrou numa certa anaerobiose. Só que ele compensa isso com tampão químico, tampão ventilatório. Então, quando você fala,
que o treinamento aeróbio, ele está realmente treinando bem o seu aeróbio, mas começou a beliscar fortemente o seu treinamento anaeróbio compensado, né? Então, quando a gente fala treinamento aeróbio, entender que ele pode ser também chamado de treinamento anaeróbio compensado, não estaria errado, embora o que predomine ainda é o aeróbio, né? Como o professor Francisco sempre disse. Se eu quero prescrever intensidade, não é só fazer 90, 150, 75 minutos por semana, tem que ter uma intensidade. E aquilo que eu falei, se eu usar a frequência de reserva, você pode começar com uma frequência com uma intensidade de 50, 70%, fazendo o cálculo de reserva. Depois, com o tempo, você vai progredir isso. Se o teste é positivo, você pode trabalhar com a frequência de reserva, considerar como frequência máxima a frequência de positividade. E aqui eu quero fazer um parênteses, pessoal, né? Lembrar aqui que você pode e deve progredir o que você está falando, mas esse é o conceito que a partir de agora eu estou alterando. A partir da conversa que eu tive lá em Minas, eu estou mudando a minha forma de lidar com isso aqui e dei super razão para minha amiga que me colocou isso, que é a minha amiga Luciana Janot, lá de São Paulo, e ela tem me mostrado o que ela tem feito no Einstein, e eu concordei 100% com ela quando ela me falou sobre isso, vocês vão ver já já o que que é. Então, quando o teste se torna positivo, eu estou mudando a forma de lidar com essa frequência máxima como sendo a de positividade. É a primeira vez que vocês veem essa informação dita pela minha boquinha. Então vamos nessa. Se o cardiopata é iniciante, tem um teste negativo, foi lá na esteira, foi até o máximo, não sentiu nada, começou com 75, terminou com 170, a conta é simples, você vai começar com 50%, chegar a 70% e vai ter seus limiares de treinamento. Mas você vai lembrar do que eu disse para vocês. Começa nos primeiros 14 dias, começa tranquilo, vá tentando chegar no 122 aos poucos, com o tempo vá tentando permanecer aqui, mas lembra, seja gentil no começo, não vá querer colocar o paciente no primeiro dia em 122 o tempo todo, que a chance de afastar o paciente é muito grande. Então, você tem que ter como primeira meta isso aqui, depois do primeiro mês já conquistou a pessoa, ela já acostumou a ir lá, não se arrebentou toda, aí você vai buscar manter o paciente entre o primeiro e o segundo limiar, ótimo, muito bem, obrigado. Normalmente, se ele começou com 50, 70, como eu coloquei aqui no slide anterior, pessoal, você pode progredir isso aqui com o passar do tempo, conforme você vai usando o Borg, vai vendo que o paciente está achando mais fácil, vai aumentando essa porcentagem, não tem problema, não precisa esperar 4 meses para fazer o ajuste de treino, vá sentindo como se fosse um personal trainer aquilo que o seu paciente pede, mas você tem que ter a razão mínima de como lidar com o problema. Agora, vamos ver outro exemplo. Aqui, ó, um cardiopata, também iniciante, agora um teste positivo. Ele tinha uma frequência basal de 77, uma máxima de 150, mas positivou com 131. Como é que eu faria antes? Eu ia pegar de positividade menos repouso, a porcentagem, e o repouso ia chegar em 104 a 115 batimentos. Mas aí Luciana me chamou depois da aula e falou: Gil, eu acho realmente que se você trabalhar assim, e embora no Incor a gente já tenha aprendido assim, né? A gente sabe hoje que o treinamento próximo da isquemia é muito bem-vindo. Então eu teria aquela opção de trabalhar 10 batimentos abaixo, em até 121 batimentos, e tudo muito bem. Mas o que ela me colocou que é muito legal é que ela me falou que ela não está mais usando a frequência de positividade para considerar isso como frequência máxima e prescrever submáximo, como eu estou fazendo aqui, porque você corre o risco de subtreinamento. Então, uma coisa que eu concordei com ela é a nova forma que eu acho que a gente tem que apresentar isso, que é essa daqui agora, ó. Por exemplo, se a máxima do teste foi 150, continua-se usando a máxima do teste para fazer o cálculo. Mas qual é a máxima? Professor, mas se ele 131 alterou e ficou positivo, como é que a gente vai lidar com isso? Se você faz o cálculo de 50% usando a máxima, você vê que ele está em 114. E se você calcular 70% usando a máxima do teste, você vê que ela ficaria em 128. E 128 está muito perto de 131 para eu ficar feliz. Mas aí eu tenho uma zona mais estreita e eu vou usar o quê? Os 10 batimentos abaixo, vou colocar esse paciente para treinar entre 114 e 121. Mas aí você vê que eu estou me afastando daquela zona de intensidade muito baixa. Então, eu estou aumentando para ele 6 batimentos a mais que podem me trazer um efeito de treino mais legal. Então, nessa viagem, o que eu recomendo para vocês agora, e de novo, a partir de hoje, essa forma anterior aqui eu sequer vou mostrar. A partir de hoje, eu vou começar a mostrar esse cálculo aqui. Então, você estabelece segurança com 10 batimentos abaixo,
mas usa a frequência do teste ainda máxima. Muitas vezes o paciente vai estar beta bloqueado, as frequências não vão estar tão distantes, você vê 131, 150, e você vai ter uma prescrição que vai trazer um benefício de reperfusão mais rápido. Como assim o professor Rossi mostrou nesse slide dele, quando ele mostra que um paciente com teste em um infra de ST de 2,5, uma fração de ejeção aqui de 45%, com a mesma velocidade de 6,5 por hora, 147 batimentos, o teste positivo para isquemia. E esse paciente, depois de um programa de reabilitação, na mesma velocidade, o infra desaparece, e ele já tem uma fração de ejeção em recuperação, e agora eu tenho um paciente com menos frequência para a mesma carga de trabalho, melhora da reserva cardiovascular, e esse paciente que estava positivo no pré se tornou agora um teste negativo no pós. Isso é efeito da recanalização, da revascularização, da estabilização, regressão de placa, criação de colaterais. Então, como eu sempre gosto de mostrar, então você vê numa cintilografia o que está roxo é ruim, quando você vê o paciente no pré, uma área arroxeada importante, no pós, uma melhora relativa interessante aqui. Isso é sinal de recanalização. E para que a gente possa fazer isso, quanto mais próximo da isquemia eu treinar, maior vai ser o sucesso desse tipo de intervenção. Mas esse treinar mais próximo é o que me fez recalibrar, depois dessa reflexão com a Luciana, nessa questão de puxar as frequências um pouquinho mais para cima, ainda usando a regra dos 10 batimentos abaixo, mas deixar claro aí que eu estou mudando a forma de fazer essa prescrição. Você pode fazer isso também, se você tiver disponível no seu serviço, pela ergospirometria. Ela é legal porque ela te mostra o comportamento ventilatório, ela te mostra gás carbônico, mostra oxigênio. Então você veja, quando está fácil, o vermelho está acima do azul. Tem mais oxigênio em você do que gás carbônico sendo produzido. Quando você aumenta a intensidade, você tem que aumentar a sua ventilação. Você vê aqui que o vermelho e o azul já estão ficando bagunçados, já tem uma tendência do azul subir para cima do vermelho. O que que é o azul? O azul é o gás carbônico, quer dizer, começou a usar fibra de força, fibra branca, faz glicólise anaeróbia em parte, isso forma gás carbônico pra caramba. Quando o bicarbonato tampona o hidrogênio, forma gás carbônico também, ácido carbônico, e você vai ter o segundo limiar ventilatório, em que você já vai ter uma produção de CO2 super maior do que a seu pico de oxigênio que você já atingiu, você tem um limite mitocondrial de tolerar as coisas. Então, a ergospirometria, sem dúvida, é melhor que a prescrição pelo cálculo indireto, pessoal. A questão é a disponibilidade. E sabe o que é interessante? Quando a gente para ver o teste ergospirométrico e vê o primeiro limiar ventilatório, ele tem muito a ver com o momento que a fala fica entrecortada, aquela que o paciente fala com dificuldade, mas não canta. Então, se você não tiver ergospirometria disponível e você prescrever no primeiro limiar, quando a fala picotou e quando ali não consegue mais cantar, você está com uma certa acurácia, uma curva de sensibilidade muito boa para o primeiro limiar e para a ergospirometria do primeiro limiar. E normalmente você já tem o benefício. O segundo limiar você não consegue estabelecer tão fácil só pela ventilação, mas o primeiro sim. Então, se você puder usar o teste da fala, em não tendo uma ergospirometria, que vai demandar treinamento, tem que ter uma curva de aprendizado, demora. Eu fiz milhares desses exames para poder entender como isso funcionava. Hoje em dia já faz muitos anos que eu nem faço mais, só interpreto, não faço mais o exame, peço o exame para os amigos que fazem. E nessa viagem, pessoal, a gente tem que saber treinar isso aqui. Não adianta te falar que você vai reconhecer como é que está o comportamento alveolar, o comportamento ventilatório do oxigênio, a ventilação, essa é a mais fácil, comportamento de gás carbônico, isso aqui demanda treinamento. Ele é muito legal quando a pessoa que faz o exame sabe interpretar essas curvas também. E nem sempre isso acontece. Tem hora que você pega o laudo e o laudo é danadinho, o computador sugere alguma coisa, às vezes a pessoa não revê e vem uns laudos bem catastróficos às vezes. Então, até o serviço você vai encaminhar é importante. Agora, dito isso, pessoal, entender que ele vai estabelecer limiares para que você possa treinar. Esses limiares te mostram frequências. Um paciente meu, por exemplo, olha lá, o primeiro limiar aconteceu com 100 batimentos, paciente coronariano, pós-angioplastia, uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, lá em São Paulo, pedi para ir no INCOR fazer exame, e o INCOR me fala, olha, para treinar o seu Paulo aqui, que é que fez esse exame comigo, meu amigo e irmão, olha, ele vai trabalhar acima de 100 e abaixo de 137, seguindo a mesma lógica. Estou seguro, tem um teste máximo que me dá segurança, me mostra VO2 máximo, friamente, me mostra o VE/VCO2 slope, que me dá segurança, comportamento ventilatório para que eu possa eliminar CO2, são todos marcadores de segurança. E quando o VO2 está maior, por exemplo, eu sei que o paciente morre muito menos. Quando o seu Paulo foi de exame e o VO2 dele deu 30, eu falei, opa, então tá bom. O VE/VCO2 slope dele deu baixo, opa, então tá bom. Porque são marcadores que nos sugerem que o paciente tem menor risco e que tem que ser interpretados por alguém que saiba isso. Então, por que que a central é legal? Porque ela abre canal. Você tem um exame na tua mão, você está inseguro, você chama lá no grupo. No grupo vai ter centenas, são quase 4.000 pessoas que trabalham com isso. Alguém pode me dar uma opinião? Sempre vai ter alguém que vai dar uma opinião.
E se alguém falar alguma coisa, eu falo, segura aí, campeão. Se eu falar uma besteira, o Chico me corrige, vice-versa. E assim a gente vai trocando ideia, porque discutindo a gente erra menos, né? Então é o tipo de coisa que vale a pena ser dito. Agora, você pega a mesma Luciana que me falou sobre como lidar com essa isquemia, ela publicou um relato de caso que eu estou achando muito legal, porque ele derruba um pouco aquela coisa do limite. Veja, quando o paciente tomando tudo quanto é remédio, já trata tudo quanto é jeito, tem angina refratária, como é que eles estão lidando com isso lá no Einstein, na reabilitação, né? Eles estão usando uma escala de dor e veja como eles conduzem isso. Até 3 vai, mantém, a dor está lá, mas é a dor dele, senão ele não vai treinar, não vai melhorar nunca. Mas o que vai acontecer com ele? Quando a dor bate 3 ou mais, diminui a intensidade, que eles nunca tiveram que parar o exercício lá na prática deles. Diminui a intensidade, a dor melhora, porque diminui o consumo de oxigênio, e o paciente continua. E o que aconteceu com o segmento? O limiar isquêmico vai aumentando, ele vai neovascularizando, abrindo colateral, e isso vai fazer com que ele sinta menos dor na curva do tempo. Melhora a qualidade de vida. Então, mesmo antes que a gente tinha um limite, esse limite está sendo mudado. O treinamento cíclico tem nos dado margem para esse tipo de coisa. Então, formas como essa, pensando na DAC, que mostra que até no sintomático, que se você voltar 20 anos para trás, isso era impossível, pessoal. Não fazia. O cara com sintoma era considerado jogar xadrez. Isso tem mudado. Esses dias eu mandei na central falando que a cardiomiopatia hipertrófica, né, quando o paciente tem um gradiente baixo, né, um paciente sintomático, ele pode treinar até em alta intensidade, até HIIT pode. O mundo está mudando muito rápido quando eu penso em prescrição, né? Então é legal pensar nisso. E quando eu penso em HIIT, especialmente, aqui pensando na IC com fração reduzida, aquele paciente que teve uma complicação isquêmica que piorou muito, a meta do HIIT era colocar 90 a 95% do máximo, moderado 60 a 70%, e aqui é muito mais fácil, aqui é muito mais difícil. Sabe por que que é difícil? Porque, como eu sempre falo, na mesa, na bancada científica, quando os escandinavos fizeram a pesquisa, vikings estão acostumados a andar na neve, o que acontece? Lá tem toda a estrutura, trabalharam 12 semanas sob supervisão e 40 à distância. Mas sabe o que é legal? Quando você vê aqui, ó, quem queria fazer moderado acabou trabalhando 80%. Então, quando eu estava no INCOR nos anos 90, a gente sempre trabalhava com 50%, 70%. Isso foi mudando, pessoal. A gente treinava sempre o paciente aqui antigamente. Hoje em dia você vê que os 80, 80 e poucos por cento, o paciente consegue fazer, tudo muito bem. Agora, quem quis fazer moderado acabou treinando em 80%. Agora chama atenção para vocês da outra coisa. Quem quis trabalhar em alta, 90, 95, acabou treinando abaixo disso. Então, o paciente não consegue fazer alta intensidade muito tempo, ele tem uma tendência a se afastar. Então, cuidado quando você vê alguém fazendo HIIT aí para tudo quanto é lado. É mais perigoso, eu não recomendo, né? Aumenta muito a intensidade, aumenta muito o risco de lesão e afasta o paciente da reabilitação. Embora a ciência nos diga que fale que possa, e é bastante interessante do ponto de vista fisiológico, inclusive, quanto maior o estresse, maior a criação de colaterais. Só que o estresse tem que ver se a pessoa suporta. Então, vejam, quando você quer trabalhar, 80% ficou acima do alvo no moderado, metade não conseguiu fazer o hit de jeito nenhum, só para mostrar essa perspectiva. E outro lado muito importante do estudo do Ellingson é o seguinte: quando eu penso em risco, pessoal, é aqui o resumo da obra das 52 semanas, 39% de eventos no grupo HIT contra 25% do grupo moderado. Esses eventos que ameaçam a vida, pessoal, são eventos que chamam a atenção. Olha lá, arritmia ventricular, arritmia que ameaça a vida. Só que acontece na sua clínica é correria, sabe? É código azul, é chamar DEA, é pensar em chamar ambulância. Então, é o tipo de coisa que nos coloca em certa situação que não é tão tranquila de lidar no cotidiano. Então, de novo, o moderado faz um efeito interessante, é mais seguro e não tem por que não ser feito. Lembrar que esses pacientes que você vai treinar, eles têm músculos muito frágeis, pessoal. Então, não vou entrar no mérito da fisiopatologia disso agora, mas já falei amplamente sobre isso. Os músculos são frágeis. E se você pega um músculo frágil e quer jogar em alta intensidade, olha, não sei você, mas eu tô com 47, vou fazer 48 daqui a alguns 3 meses aqui, de aqui em outubro. Olha, quando eu fizer, hoje em dia é muito mais difícil para eu fazer do que eu fazia antes. Fica tudo dolorido, mesmo eu treinando. Então, meu músculo já não é mais o mesmo, mesmo eu mantendo ele ativo. Então, fica essa reflexão. Se eu pego músculos mais frágeis, é bom trabalhar ele leve, vai para o moderado, de vez em quando dá um descanso, e isso faz parte, porque o músculo não aguenta desaforo. E quanto mais inflamado, mais ele estraga. Então, toma cuidado. Embora a atividade física bem feita aumente citocinas anti-inflamatórias, as ditas miocinas, isso é muito bom, lembra que qualquer coisa na doença cardiovascular aumenta a resposta inflamatória. Até uma gripe mesmo faz o paciente inflamar e ter um infarto, porque a gente sabe fortemente aí, né? Então, dentro disso, lembra que a força tem a ver com morreu. Quanto menos a pessoa consegue fazer alguma coisa, pior para ela.
Então, esse é um estudo que eu sempre mostro também, que mostra que a força de quadríceps é preditor de mortalidade, ó. Quem era mais fraco morria 60% a mais, por todas as causas e por causa cardiovascular. Então, fraqueza não se combate com exercício cíclico. Embora o exercício de bicicleta, de esteira melhore um pouco a geração de força, tem que ter especificidade. E na especificidade tem que ter o treinamento resistido. Treinamento que pode ser feito contra carga. Até o Schwarzenegger, que é o Schwarzenegger, o exemplo maior do resistido, já colocou marca-passo, já fez trocas de válvulas bilateralmente. Então ele já tem um coração super manipulado. E vocês estão vendo que ele fez isso aqui recentemente, né? Então, assim, nós estamos falando de março de 2024. Ele estava lá implantando um marca-passo para poder no dia seguinte viajar. Saber que isso acontece mesmo. E esse cara não vai querer parar de treinar. Só que tem que ter as manhas, porque se você for treinar, ele vai saber pressão de exercício muito mais que você. E se você vai lidar com um paciente cardiopata, saiba lidar com isso. Então, dito isso, pessoal, isso começa no hospital. Então, falar aqui, tem muita gente ainda que não está tão afeita à reabilitação, que acha que o cardiopata nem pode pegar peso. E é legal que os pacientes às vezes falam, quando vão no consultório, não, mas doutor, eu não quero pegar peso, eu não quero ficar forte. Eu falo, deixa comigo que eu garanto. Deixa comigo que você não vai ficar musculosa que nem o Schwarzenegger. Tem muita senhorinha, muito homem que fala, não, mas não quero ficar forte demais. Eu falo, deixa comigo que eu garanto. Você pensa que é mole pegar um músculo super frágil, super machucado e fazer ele ficar forte? Vá você tentar ganhar 1 quilo de massa muscular para você ver o quanto que é difícil. Mas você pode começar precocemente, evitando perda no hospital, colocando carga numa bike, fazendo a pessoa girar contra a resistência, com uma velocidade baixa, trabalhando extensão, componente isométrico, uma volta controlada. Tudo é possível, desde paciente de cirurgia cardíaca, as external precautions, que todo mundo nos Estados Unidos fala o tempo todo, eu acho uma grande bobagem, aí já deixou claro por A mais B muitas vezes que não tem um risco de ruptura de externo, nada disso, e ainda se encontra gente até hoje que bota restrição para fazer exercício. Você tem que lembrar que esses pacientes de pós um procedimento cirúrgico, além de ter a fraqueza que já vem de casa, eles vão ter uma agudização disso. Você pega a apreensão palmar desses pacientes e pega esses pacientes menos de 24 horas depois da cirurgia, vocês vão perceber que a pressão palmar deles, por exemplo, nesse exemplo aqui, era 25% menor em 24 horas. Isso quer dizer o quê? A resposta inflamatória que vem com o ato cirúrgico prolongado, circulação extracorpórea, agride a massa muscular. Então, o estímulo precoce para retomar o exercício é cada vez mais importante. E você sabe que os protocolos de pós-operatório, por exemplo, são super restritivos para pegar peso, coisas que não têm hoje justificativa. O professor falando para o aluno, que foi virando professor, que foi falando para o aluno que não podia fazer. Mas cada vez mais a gente vem discutindo isso, embora hoje o American College of Sports Medicine ainda seja muito contra. Isso aqui, por exemplo, para o American College não poderia acontecer. Para o American College, a última versão publicada, eu conversei lá em Milwaukee ano passado, eles falaram, mas vocês fazem isso, a gente não acha que pode, vai romper fio, external precaution. Eu falei, olha, desculpa aí, mostrei os filmes, foi assim que foi a discussão, mas eu acho que um dia vai mudar, mas ainda não chegamos lá. Lembrar que uma tosse faz muito mais estresse sobre o externo que qualquer coisa. E quando você vai prescrever treinamento existido, pessoal, tem que manjar do negócio. Então tem a regra do jogo. Como é que eu vou fazer essa prescrição? Eu quero trabalhar força máxima, eu quero trabalhar resistência de força, eu quero trabalhar força hipertrófica, mas você vai perceber que o meio acaba sendo um caminho que belisca bem as duas coisas. Então, cargas um pouquinho maiores, umas repetições que vão ficar entre 6 e 12, você acaba pulando um pouquinho para cá, um pouquinho para cá e consegue jogar o jogo bem jogado, sem aquela sobrecarga muito grande, né? Então, assim, quando eu aqui bonito fui tentar pegar muito peso há uns 3 anos atrás aqui, eu rompi o peitoral. Então, já tive uma ruptura parcial de peitoral e eu não estava com uma lesão que eu soubesse. Então, se eu rompi e tive que ficar alguns meses sem poder pegar peso lá no peitoral aqui à direita, por que que o seu paciente não vai ter? Né? Então a gente fica nessa reflexão: qual a intensidade, qual a carga, como é que eu vou fazer para recrutar os diferentes tipos de fibra? Não pode ser só facinho, e muitas vezes as recomendações de treinamento existido são facinhas demais. Tem que ter sobrecarga, tem que ter intensidade, eventualmente até alta intensidade para o treinamento neuromuscular, não só pode quanto deve. E sabe qual é o problema? Quando você pega o que saiu na Circulation 2024, um guia de treinamento existido, esse guia é muito conservador. Ele dá uma margem para você fazer que às vezes é muito restritiva. Uma coisa que eles falam aqui que é legal a gente discutir juntos, isso aqui é super atual, foi super discutido nos congressos todos que eu estive agora, olha, para adultos saudáveis, 8 a 10 diferentes tipos de exercícios, grandes grupos musculares, de 1 a 3 séries de intensidade moderada, que vão dar entre 8 e 12 repetições por série, levando a fadiga volitiva. O que que é isso?
aquele momento que você vai fazer a contração e tem a falha concêntrica. Então, você quer fazer entre 8 e 12 repetições, numa intensidade moderada, mas você quer ver a falha concêntrica. Isso eu acho legal. Porque para você ter uma falha, você começar a tremer o músculo, senão você está dando uma sobrecarga metabólica para ele. E veja, uma frequência de 2 vezes ou mais por semana. Na prática, pessoal, fazendo entre 90 minutos de exercício resistido e 150 de aeróbio já está super bom. Você conseguir chegar a 150 de resistido e 150 de aeróbio, você está no melhor dos mundos. Mas entender que você chega em benefício muscular e cardiovascular. E o que é legal dessa recomendação é que eles falam que você não precisa trabalhar literalmente na sala de musculação. Peso corporal, elástico, peso livre é tão eficiente quanto o equipamento mecânico. Agora, entender, do ponto de vista de biomecânica, os equipamentos da academia são mais seguros, porque eles evitam compensações, desalinhamento postural, coisa do gênero. Mas se você souber orientar, o artigo te dá até formas de fazer isso. Então, recomendo a leitura desse documento que obviamente já está lá na central disponível para todo mundo. O que eles colocam, que eu fico meio aflito, é que eles colocam, o moderado é bom realmente, mas eles colocam aqui, ó, de 40% a 60% de uma repetição máxima, coisa que a gente não faz no dia a dia, leva tempo aplicar um RM para os pacientes, não é que você não possa fazer, mas entender que isso aí demanda mais expertise, vai levar um certo tempinho. A gente costuma usar escalas de percepção subjetiva, né? Levando o paciente àquela falha concêntrica. Mas com 40% a 60%, entre 8 e 12 repetições, é difícil quando você coloca 40% e o paciente vai ter a falha volitiva em 12 repetições, é leve demais. Então, o que eu acho ruim aqui é que, às vezes, uma intensidade maior, que vai pegar 70%, 80%, é necessário para você recrutar as fibras 2x. Para você pegar as fibras de maior calibre aqui mesmo, ter mais força, tem que botar uma carga maior. E é claro, se você botar mais carga, você vai fazer menos repetições. Então, no seu treino, tem de fazer parte isso. O moderado deve prevalecer, sem dúvida cargas lá 60. Eu não gosto quando ele para no 60 e mata o 70. Veja como é perigoso isso aqui, ó. Ele fala de 40 a 60, alta acima de 80 e o 70 caiu num limbo aqui, do 61 por 79 desapareceu. Falei, ué, rapaz, cadê o 71? Cargas que eu mais uso, 61 a 79%, ele falou, não tem, esse aqui você não usa. Falei, ó, você tem que ter isso. E é legal que ele coloca aqui contraindicações, que são todas relativas, entender isso aqui, tudo é relativo, é claro, algumas são absolutas. Se tiver um cara com uma emergência hipertensiva, isso é absoluto. Uma dissecção aórtica, vá, faça meu favor, uma síndrome de Marfan, né? Ó, claro, mas tem situações e situações, tudo bem? Mas o moderado, sem dúvida, vai funcionar, mas não seja tão moderado assim. Entenda que 60 e alguma coisa, 70 alguma coisa, cabe e é muito bem-vindo, aliás, para recrutar fibras de maior esforço. Então, o que eles colocam? Veja bem essa frase para resumir bem a obra. Cargas de peso que permitem entre 8 e 12 repetições. Na minha prática, eu costumo usar 10, que eu estou bem no meio disso aqui, botando o peso para que até a nona, décima venha a falha concêntrica. Isso ajuda a melhorar a força e a resistência, faz benefício cardiovascular e é seguro para a população. Então, eu tento colocar a carga para que ele chegue lá, quando ele está chegando ao redor da nona ou na décima, já vai surgir a falha. E veja que interessante, ele fala que tem que ter sobrecarga. Não pode ficar sempre a mesma coisa. Por que que o personal é legal? Porque ele pega a tua ficha na academia e vai atualizando o tempo todo, para você continuar tendo benefício ao custo do tempo. Muitas vezes a prescrição é feita, o cara some e fica fazendo a mesma coisa há muitos meses. A maior parte dos estudos não mostra benefício, porque justamente o paciente demora muito para ser reajustado. Tem que ter acompanhamento próximo para você ter o benefício. E ele coloca uma regra que eu achei muito legal. A regra 2 para 2 pode ser usada. Isso eu acho bem interessante. Primeiro, ó, quando ele chega a fazer 2 repetições a mais de um dado exercício, em 2 sessões consecutivas, você pode aumentar a carga em até 10%. Então pensa, se você tem como meta ele fazer entre 8 e 12, hoje ele fez 8, amanhã 9, amanhã bateu 10, não teve a falha. Opa, já dá, amanhã já marquei isso na segunda, na quarta teve de novo. Ele foi lá, começou com 8, bateu nas 10 e não teve a falha concêntrica. Dá para aumentar a carga dele. Então, observa, se ele passou 2 sessões, se deixou ele progredir 2 repetições a mais que ele está acostumado a fazer, não falhou, você pode fazer uma sobrecarga de carga de 2 a 10%. É que 10% é mais fácil de fazer a conta, né? Eu gostei muito dessa forma, recomendo a vocês que usem isso. Como é que eu lido com isso no consultório? Então, escala de esforço subjetivo, veja aqui um exemplo de treinamento que sai lá do meu consultório do hospital. Então, treinamento não importa a doença de base, insuficiência cardíaca, que Covid, não sei o quê. Ó, treinamento resistido, pensando na musculação, intervalos, o paciente tinha uma hipertensão, então, de 90 a 120 minutos entre as séries, para a pressão dar uma acomodadinha, 90 a 120 segundos entre as séries, porque quando ele faz a musculação, a pressão começa a cair, se você repetir muito rápido,
tem uma sobrecarga de pressão muito importante, então eu dou lá um intervalinho maior para a pressão dar uma queda quando o paciente é hipertenso, quando eu não quero uma pós-carga aumentada há muito tempo, né? Evitar séries com mais 10 repetições, iniciar uma adaptação nos primeiros 15 dias para quem não está acostumado com maquinário, idealmente 3 por semana, no mínimo 2, né? E aí adaptação numa escala de Omni-Rez entre 3 e 5, que vai ser um pouquinho fácil, não vai chegar no difícil ainda, para ele começar a entender o processo. Não precisa ser naquela intensidade ainda de 3 séries, de 10. Vá deixando ele conhecer a máquina, vá tendo como meta, nessas primeiras 2 a 4 semanas, fazer o paciente entender a biomecânica daquilo. E lembrar que quando você faz a sua prescrição, até a hora do exercício é importante. Você começou no supino e vai terminar no tríceps, por exemplo, saiba que isso aqui interfere. Se você pegar o paciente, e isso aqui é um grupo de Brasília que estudou muito bem, junto com o professor Fleck, eles fizeram a sequência A e a sequência B, inverteram a ordem. Sabe o que aconteceu? Quando eles começavam com o supino, pensando no supino aqui, pessoal, quando eles começavam com o supino primeiro e deixavam o supino por último, veja que com o mesmo peso, quando o supino ficava por último, a tolerância era menor. Então, entenda o que eu estou te dizendo agora. Saiba mudar a ordem dos equipamentos. A gente vai na academia, até que é sempre aquela coisa, mesma sequência. Se você vai trabalhar entre 6 e 8 grandes grupos musculares, se você sempre começa com o supino, sempre vai ter um melhor aproveitamento bioenergético lá no supino. Então, às vezes, deixa ele por último. Começa com aquele que você deixou por último na outra sessão. Vá alternando, vá tornando a sessão dinâmica, porque isso faz com que o paciente tenha maior desafio e tenha um comportamento metabólico um pouco mais diferente, tá? Considere sempre a prescrição e sempre é legal ir para os congressos, ir nas aulas, ver as aulas online, para você entender que tem que ter. Se você faz uma prescrição, e a ficha da academia é o melhor exemplo disso, pessoal. Todo mundo aqui já fez academia, acha, uma população viciada. Tem a frequência que você foi, a intensidade que você pegou, qual tipo de exercício você fez, quanto tempo você ficou. Você tem que fazer isso aqui na sua prescrição, no seu formulário, no seu prontuário. Se não tiver especificado qual é a frequência, qual é a intensidade, qual o tipo, tem que praticar isso aqui para você entender, para ver a sobrecarga, qual tipo de aparelho, como é que você vai fazer a progressão, você vai pensar no volume de exercício. Não se pode mais, em 2024, fazer uma prescrição sem ter isso aqui preenchido, como se fosse um guia, um guiazinho mesmo. O paciente fez 3 de 10. Pô, se ele fizer 3 de 12, já está na hora de aumentar a carga, não sei o quê. E nem deveria ser 3. Se ele, de um dia para outro ele conseguiu fazer 2 a mais, já poderia ter aumentado a carga. E eu vou pensando nisso, para o aeróbio, para o cíclico, né, para o neuromuscular, tudo isso tem que ser feito. Então, as definições, e cada vez que eu escrevo sobre isso, eu escrevo mais, cada vez mais sobre isso. Então, lá, até no paciente, esse capítulo é interessante, ó. Se eu vou pensar em exercício, o cara com insuficiência cardíaca descompensada, quer dizer, está internado, está na UTI, está tomando butamina, e mesmo assim, ó, o princípio FIT-VP tem que ser usado. Então, até no hospital, se você está atendendo e você não calcula qual a frequência, qual a intensidade, qual o tipo, o tempo, qual o volume, qual a progressão, tem que ser perguntar se o que você está prescrevendo é exercício mesmo. Ainda vejo muito colega que bota o paciente para andar, anda, sobe um degrauzinho, mas, pô, me dê uma progressão. Para ter efeito, tem que ter desafio. E mesmo na fase 1, intra-hospitalar, dá para fazer isso. Então fica essa recomendação para todos aí, pessoal. Vá conhecer. Essa é onde eu pratico, né? Quando o paciente tem alta, ele vai encaminhado para mim, um serviço diferenciado, um paciente por horário, né? Mas é para chamar atenção, não é a boniteza do lugar, não, que é legal, realmente é bonito, mas assim, lembra, foram 20 e tantos anos depois de formato que eu fui abrir um desse. Agora a viagem aqui é, perceba que o que tem lá são pesos livres, caneleira, bicicleta horizontal, tem a monitorização, tem desfibrilador, tem tudo, mas a viagem aqui é sabendo usar o peso corporal, elástico, você faz muito bem as coisas. Então, é simples. É simples. Tem que saber usar um cronômetro, saber usar uma escala de esforço subjetivo, uma escala de Omni, uma escala de Borg modificada, que é a que eu mais gosto. E aí você consegue fazer muito bem. Trazendo o paciente com as cargas, com as repetições, mudando a velocidade, fazendo a volta ser mais lenta que a vinda, digamos assim, a fase excêntrica ser mais lenta que a concêntrica, porque você recruta muito da sua força na fase excêntrica, e trazendo o paciente para uma zona de 6 a 8 no treinamento neuromuscular, você consegue a maior parte dos benefícios que você precisa. Então, quando você fala de 6 a 8, você vai jogar 60, 80%, e a maior parte do treinamento dos pacientes da minha clínica é feita assim e costuma dar super certo. Então, pessoal, se você pega uma recomendação, não que eu goste de uma recomendação, mas essa da American Heart, do American College para hipertensão, ela meio que faz um resumo da obra muito interessante. Veja aqui, ó, para o aeróbio, de 96 km por semana, numa intensidade moderada, usando frequência de reserva, como vocês viram aqui hoje.
um Borg lá 6,7, um Borg 5,6, moderado para flertando com a alta. Treinamento resistido, olha lá, 96 km por semana, usando cargas aqui um pouquinho maiores. Não precisa fazer o teste de um RM, não. Você pode usar uma escala subjetiva, tem várias formas de fazer isso. Os grandes grupos musculares, 3 séries de exercícios, não necessariamente precisam ser três, pode começar com uma. Se o paciente tiver um tempo mais restrito, uma série para um grupo muscular já traz benefício, pessoal. Buscando 10 repetições por série, levando essa série para as duas últimas terem o comportamento de falha, isso nos ajuda muito, né? Treinamento isométrico hoje é uma realidade para controle da pressão arterial, né? Isso é outra discussão para um outro dia, mas existe de fato, e era isso que eu queria passar para vocês. Então, reforçar. Esse tipo de discussão nunca é demais, pessoal, nunca acaba, é um tema que vai se renovando. Eu acabei de falar para vocês que há 2 semanas atrás eu estava discutindo como fazer diferente. Isso não está no guideline, isso não está no livro ainda, mas a discussão entre os pares, entre os especialistas, vai calibrando as coisas. Quando a gente faz esse tipo de reunião, é justamente para isso. Então, quando tem a Central Flix, quando tem as coisas, é justamente para isso, para que você possa ter acesso a um conteúdo que seja atualizado e pensado, não seja engessado como o livro faz. Porque às vezes eu tenho o livro lá bonito, legal, bacana, mas o livro terminou de ser montado em 2014 e ele foi publicado em 2016. As coisas mudaram na nossa cabeça. O livro tem um delay importante. Então é legal ter o autor, ter as coisas, mas entender que a gente quer o que está mais fresco. Isso é, como eu falei, 2 semanas para trás estava mudando o conceito. Tá bom, galera? Então fica aí o convite para conhecer a Central Flix, entrarem na Central. Olha, obrigado por terem me ouvido aí. Chegamos a mais 70 pessoas, né? É realmente bacana demais. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Sucesso total. Ah, deixa eu tirar eu da cabeça aqui. Pronto. Obrigado, pessoal, por estarem presentes. Professor Francisco está presente aqui agora, meu querido. Bem-vindo. Fala, meu amigo. Estava aqui atento à sua aula, excelente, Quem sabe o senhor aprende alguma coisa. uma capacidade de emendando as coisas. É fantástico. Até o nosso amigo Carlos, tá lá do Paraguai aqui hoje, Carlão. Bem-vindo. Excelente, meu irmão. Excelente tema. Abordagem, ela é importante falar que quando a gente fala de um tema global, aí você não está trazendo as especificidades, que é na pessoa que tem DPOC, na pessoa que tem insuficiência cardíaca, na pessoa que tem DAC, na pessoa que tem só hipertensão. E esses ajustes, né, a gente vai fazendo aí de forma mais calma na Central Flix, enfim, é o lugar que a gente consegue trabalhar isso de forma melhor. Muito obrigado a todos pela presença, viu, pessoal? Então, assim, eu vejo, não dá para falar o nome de todo mundo aqui, porque é muita gente que já é especial para a gente, que a gente está se vendo com cada vez mais frequência, ainda bem, mas para todo mundo que está aqui, saibam que é sempre feito com o máximo da minha energia, tanto eu quanto o Chico, para que a gente possa passar isso para vocês, tá, galera? Então, assim, muito obrigado mesmo, que a gente possa ter uma boa noite aí agora, e assim, isso aqui vai pro YouTube, tá, galera? Então, vai pro meu canal do YouTube lá amanhã, quem quiser assistir de novo, tamo junto. Valeu, é isso aí, Nath. Você é fera aí também. A gente aprende de novo e vai atualizando, né? Porque a gente vai sempre calibrando. Eu tive que falar, depois da aula, ela me chamou assim: rapaz, eu acho que você devia fazer diferente. Eu falei: o quê? Aí na primeira eu falei: o quê? Aí ela: como assim? Pensa aqui comigo. Eu falei: pode crer, já mudei. Isso é bom de você Com entender que a gente vai certeza. atualizando. Muito bom. É isso aí, galera. Fiquem com Deus. Boa noite a Valeu, todos. galera. Valeu, meu irmão. Valeu, Boa valeu, noite, galera. Tchau, bom tchau. vê-lo. Tchau. Forte abraço. Tamo junto.